Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre projeto de pesquisa. Vamos ver quais os elementos importantes que compõem um projeto de pesquisa e especialmente falar sobre a problemática do projeto de pesquisa, o tema, os objetivos geral e específicos. Ok? Vamos iniciar falando sobre o que é uma pesquisa. Uma pesquisa é um procedimento racional que tem como objetivo proporcionar respostas ao problema proposto. Então, é importante lembrar aqui o objetivo da sua pesquisa. Durante toda a sua pesquisa, você vai buscar respostas para o problema proposto, ok? E durante todo esse processo de busca, é importante que haja uma adequada formulação do problema, né? Você está atrás de respostas para a problemática, para isso você tem que ter um problema bem formulado. Então, durante todo o processo, você vai atrás dessas respostas e o processo começa desde a formulação do problema até uma satisfatória apresentação dos resultados. Ok? A pesquisa ela exige que as ações desenvolvidas ao longo do seu processo sejam efetivamente planejadas. Então, toda pesquisa exige um planejamento. É por isso que há necessidade de se fazer o projeto, porque ela tem que ser bem planejada, ok? E como formular um problema de pesquisa, que é um primeiro elemento do nosso projeto de pesquisa? Como formular? Pode-se formular um problema cuja resposta seja importante para subsidiar determinada ação. Então, esse problema que vamos encontrar, as respostas para esse problema têm que subsidiar determinada ação, tem que ajudar em determinada tomada de decisão. Um exemplo aqui: uma empresa pode estar interessada em conhecer o perfil do consumidor de seus produtos para decidir acerca da propaganda a ser feita. Então, aqui a gente vê uma problemática que é a empresa quer saber se os seus consumidores, né, onde eles estão, ou o que interessa para esses consumidores, qual é o perfil deles, para quê? Para que a empresa tome uma decisão acerca da propaganda a ser feita. Perceberam que o problema, para que haja esse problema, as respostas para esse problema vai subsidiar uma ação. Veja esse outro exemplo. Uma organização ou instituição poderia estar interessada em verificar que sistema de avaliação de desempenho seria o mais adequado para seu pessoal. Então, a instituição quer saber qual avaliação de desempenho eu utilizo, qual avaliação de desempenho é melhor para o meu pessoal. Então, existe essa problemática. Aí a sua pesquisa vai buscar essa informação. Ela vai colher dados para mostrar que determinada avaliação é melhor do que outra, ok? Esse é o seu problema de pesquisa, ok? E o problema de pesquisa, como o tema, como o objetivo geral, às vezes se confundem, são parecidos. Por exemplo, o tema é o impacto da seca para a produção pecuária. Tá? Vamos analisar esse tema.
O impacto da seca para a produção pecuária. Qual seria o problema aqui? Qual é o impacto da seca para a produção pecuária? Perceberam que do tema eu montei uma problemática. Eu só transformei o tema numa pergunta. Qual é o impacto da seca para a produção pecuária? Viram que é a mesma coisa do tema, só que aqui nós mudamos para a pergunta. E o objetivo geral não fica muito diferente. Vejam, descobrir o impacto da seca para a produção pecuária. Esse é meu objetivo geral. Tá? Tenho o tema, transformei na problemática e aqui eu tenho o meu objetivo geral. Descobrir o impacto da seca para a produção pecuária. Ok? Outro tema aqui. Vamos observar esse tema aqui. Ó. A possibilidade de privatização das penitenciárias brasileiras. Então, nesse tema, eu tenho aqui um primeiro assunto que é privatização, tenho um segundo assunto que é penitenciárias brasileiras. Então, se eu pegar aqui a relação dos dois assuntos, se dá por meio da palavra possibilidade. Então, tenho dois assuntos e tenho aqui a junção dos dois através da palavra possibilidade. Aí eu vejo aqui o problema. É possível ou não privatizar as penitenciárias brasileiras? Perceberam? Olha, do tema, que é a possibilidade de privatização das penitenciárias brasileiras, transformei para a problemática da pesquisa. É possível ou não privatizar as penitenciárias brasileiras? Então, durante toda a minha pesquisa, eu vou buscar respostas para essa questão. É possível ou não? Eu vou mostrar, através de dados convincentes, através de dados comprovados, se é possível ou não essa privatização. Ok? E para os objetivos específicos, como é que a gente vai montar os específicos? Vamos fazer da seguinte forma. Quebre seu tema em 3 ou 4 partes e insira verbos de ação no infinitivo. Vamos voltar ao tema anterior. O impacto da seca para a produção pecuária. Então aqui, se eu divido esse tema aqui, dividir em 3 partes. Primeira, seca, produção pecuária e o impacto de uma coisa para outra. Aí o primeiro objetivo fica descrever o fenômeno da seca. Primeiro objetivo. Segundo, diagnosticar os dados da produção pecuária. Terceiro objetivo, comparar os dados da produção pecuária antes e depois da seca. Perceberam que, através do meu tema, eu encontrei 3 objetivos. Dividi meu tema em 3 partes e aí eu encontrei 3 objetivos. E esses objetivos, eles são importantes porque durante o meu TCC eu vou discorrer sobre esses 3 assuntos. Poderia ser 3 capítulos do meu TCC. Um capítulo falando sobre o fenômeno da seca, outro capítulo falando sobre diagnosticar os dados da produção pecuária e um outro capítulo como comparar os dados da produção pecuária antes e depois da seca. E depois uma conclusão. Aí eu tenho meu TCC pronto. Tem uma introdução, 3 capítulos e a minha conclusão. Perceberam como não é tão difícil assim elaborar esses objetivos, e eles ficam bem coerentes, eles ficam bem linkados um com o outro, com o objetivo geral da sua problemática de pesquisa. Ok?
E outro ponto importante para o projeto de TCC também é a justificativa do tema. Você tem que justificar o seu tema. Por que seu tema é importante, né? Aqui a gente colocou hora de vender o peixe, né? É aquele momento em que você tem que falar muito bem do seu tema, você tem que convencer as pessoas, né, que é importante ler a sua pesquisa, né? E além dessa importância, você tem que mostrar também quais os fatores que determinaram na sua escolha do tema. Por que você escolheu esse tema? Porque você achou o tema relevante para a sociedade, porque vai ajudar a sociedade em pontos A, B e C. Então você tem que aqui realmente contar toda a importância da leitura desse seu trabalho. É a justificativa do seu tema, ok? E quanto ao estilo do texto, só para lembrar que nós devemos utilizar verbos de ação, principalmente aqui na hora dos objetivos, né? Tanto geral como específico. Como identificar, verificar, descrever, analisar. Então, são verbos de ação que você tem que utilizar na determinação desses objetivos. E outra coisa importante para lembrar é utilizar a impessoalidade, redigir na terceira pessoa. Você tem que evitar escrever meu projeto, meu estudo, mas você deve escrever este projeto, o presente estudo. Então, tudo na impessoalidade, ok? E a sua argumentação também deve apoiar-se em dados e provas, e não em considerações e opiniões pessoais. Você não pode concluir algo dizendo, eu acho que é dessa forma, eu imagino que pode ser feito assim. Então, esse tipo de frase, esse tipo de período não deve ser colocado no seu TCC. Tudo tem que ser bem apoiado em dados e provas. Tem que ser tudo comprovado, ok? E os elementos que não podem faltar em um projeto de pesquisa. Como nós falamos aqui, a formulação do problema, né, e o tema, a especificação dos objetivos, tanto geral como específico, identificação do tipo de pesquisa, qual é o seu tipo de pesquisa, né, que no nosso caso é pesquisa bibliográfica, a seleção da amostra, qual é a população que você vai utilizar para fazer questionários. Você pode usar o Google Forms para elaborar questionários e enviar. Então, qual é essa sua amostra? Quem são as pessoas que vão responder esses questionários, né? A sua estratégia que você vai utilizar seria só questionário ou tem alguma outra estratégia de coleta de dados, né? Previsão da forma de apresentação dos dados. Como é que você vai apresentar esses dados? Você vai usar a tabela, você vai usar gráficos, você vai usar fotos. Então, qual é a sua forma de apresentação desses resultados? E o cronograma de execução da sua pesquisa, né? Todo o seu cronograma, mês tal, dia tal, vou fazer isso, mês tal, dia tal, vou fazer os objetivos, vou fazer o projeto. Então você tem que especificar a cada tempo o que você estará fazendo no seu projeto de pesquisa. Ok? Eu espero que tenha ajudado vocês nesse projeto de pesquisa. Ok? Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Abraços!